Olá pessoal, meu nome é Anderson, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje nós falaremos sobre mais uma obra literária, nós falaremos sobre O Deserto dos Tártaros, uma obra do escritor italiano Dino Buzzati, que foi publicada em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que, caso ainda não seja inscrito, que se inscreva no nosso canal, que curta nossos vídeos, que acione as notificações e que nos acompanhe aqui no YouTube. Dino Buzzati nasceu na região de São Pellegrino, na Itália, em 1906 e morreu em Milão em 1972. Quando era jovem, ele ingressou na Faculdade de Direito, mas não chegou a concluir o curso. Próximo ao seu final, ele se tornou jornalista. Ele produziu várias obras, mas a sua obra máxima, sem dúvida, é O Deserto dos Tártaros, a obra que nós analisaremos hoje. Eu estou aqui com o meu volume do Deserto dos Tártaros, vou mostrar para vocês. Está aqui a obra, uma capa bonita. Foi um presente de um amigo meu, o Rodrigo Caetano. Companheiro, muito obrigado pelo presente, o livro é excepcional. Esse volume aqui, ele faz parte da coleção Clássicos de Ouro, da editora Nova Fronteira. A tradução é da Aurora Fornoni Bernardini e do Homero Freitas de Andrade. E esse volume aqui pertence à 8ª edição. É um livro que eu considero pequeno, ele tem menos de 200 páginas, na verdade tem 171 páginas. Nessa diagramação aqui, que eu mostro para vocês, e é um livro de uma leitura bastante tranquila e agradável. O Deserto dos Tártaros conta a história de um jovem oficial, o segundo tenente recém-formado na Academia Militar, Giovanni Drogo. Como de costume, assim que o militar se forma, ele é classificado, né, em alguma unidade militar, e o tenente Giovanni ele foi classificado no Forte Bastiani, um posto de fronteira e um posto que em tempos antigos era considerado motivo de honra servir nele. Mas enfim, o tenente Giovanni Drogo ele recebe as suas ordens, ele pega seu cavalo e parte em viagem. Uma viagem que dura aproximadamente 2 dias. O tenente Drogo viaja só e na medida que ele se aparta, que ele se afasta da cidade, ele vai sendo tomado por uma sensação bastante estranha, né? Uma sensação de angústia, de solidão, provocado principalmente pelo formato do terreno. Na medida que o tenente Drogo se aproxima do forte, o terreno vai se transformando em montanhas, em escarpas, de forma que esses formatos oprimem seu espírito. E já próximo do Forte Bastiani, ele encontra no caminho um capitão que também servia naquela unidade. E eles vão entabulando conversa pelo caminho e esse capitão acompanha o tenente até na entrada do forte. Na verdade, assim que eles chegam, né, às portas do Forte Bastiani, a edificação provoca uma impressão profunda no tenente Drogo. Na verdade, se tratava de uma espécie de fortaleza, de castelo bastante antigo, edificado no topo das montanhas, né? E o tenente Drogo ele se apresenta para o Major Mate, um oficial superior que pertencia ao Estado-Maior. Pelo que deu para entender aqui na obra do autor, essa organização, esse forte, ele tinha uma estrutura de regimento, era comandada por um coronel, tinha um tenente-coronel de subcomandante, e vários oficiais e várias companhias, né, centenas de praças. Mas enfim, o major que o recebe, o Major Mate, ele é muito simpático, é um sujeito aparentemente bonachão. E o Major Mate, na sua conversa inicial, diz, né, cumprimenta o tenente Drogo, porque na verdade todos os oficiais que serviam no forte Bastiani, eles iam a pedido, né? Eles pediam para servir naquela guarnição e o tenente Drogo estranha muito aquela situação, porque ele não pedira para ir para o forte, né? Ele simplesmente recebeu as ordens, né? Foi publicada a sua classificação naquele local e ele teve que ir, sem qualquer possibilidade de escolha. E naquele momento ele é tomado por um terrível mal-estar, né? Ele olha, ele já no interior
do forte, ele olha aquela estrutura melancólica, centenária, tudo muito antigo, muito rústico, muito isolado de tudo, ele que era um jovem habituado à vida da cidade, e ele fala para o Major Mate que, na verdade, ele não pedira para ir para ali e que ele gostaria de retornar a um posto militar que ficasse próximo a alguma cidade. E o Major Mate compreende, né? Fala assim, não, é verdade, entendo, né? Só que por agora fica um pouco impraticável. Você vai ter que permanecer um tempo, até porque para a gente te realocar, a gente precisa de um atestado médico, porque senão não pega bem. E o tenente Drogo entende, né? Ele entende aquela colocação, aquele eufemismo. Se caso ele pedisse para ir imediatamente para retornar, a ficha militar dele seria manchada. E quem é militar, né, sabe perfeitamente do que eu estou falando. Parece que existem questões referentes ao militarismo que são universais, né, que acontecem no mundo inteiro. Eu digo isso porque eu sou militar também. E quando você recebe uma ordem de transferência, quanto mais você reluta, quanto mais você debate, choraminga, pior é, né? Acaba que isso se torna uma mácula, um estigma, né? Se torna muito mal interpretado pelos seus superiores e acaba que isso tem desdobramentos futuros na sua carreira. Mas, enfim, o Tenente Drogo, ele concorda então e resolve permanecer. E dentro do período de 4 meses, ele passaria por uma avaliação médica, uma avaliação de rotina, e o médico lhe daria um atestado recomendando a sua transferência, alegando que o clima montanhoso não teria feito bem para ele. Mas o fato é que o Tenente Drogo, ele, com o passar dos dias, ele acaba se habituando àquela rotina do regimento, né, do Forte Bastiani, e acaba se afeiçoando ao espaço, aos hábitos, propriamente a rotina militar mesmo, característica, né, as guardas, os serviços. E quando chega o período da avaliação médica, ele resolve por ficar e permanecer um período de 2 anos, quando ele pediria transferência, né? Pelo regulamento, ele poderia pedir essa transferência cumprido o período de 2 anos. E ao norte do forte, entre duas cadeias de montanha, podemos dizer assim, duas cordilheiras, né, duas fileiras escarpadas, nós temos o deserto dos Tártaros, que era um deserto que fazia fronteira com os estados do norte, né, com os reinos do norte, que é mencionado aqui, e que em tempos imemoriais, né, não se diz ao certo há quanto tempo. Na verdade, nesse livro, o autor ele não estabelece um marco temporal, nem um marco local. Ele não fala onde é exatamente o Forte Bastiani, em que região, em que país, e não diz também que ano que ocorreu. Serviu de corredor para a invasão dos povos tártaros, e que desencadeou uma guerra passada, uma guerra que ainda se comenta em relação a ela. É uma paisagem bastante melancólica, né? Uma paisagem inóspita, só tem pedras, e bem ao fundo desse deserto você tem uma espécie de névoa, né? Que cobre o fim do horizonte. E esse deserto ele exerce um efeito psicológico bastante curioso sobre os militares que servem no Forte Bastiani. Existe uma espécie de expectativa, uma espécie de esperança que do fim desse deserto, das regiões do norte, os tártaros retornariam e outra guerra com os militares, né, que estariam de prontidão naquela fortificação. Esse efeito psicológico promovido pelo deserto dos tártaros, ele converte o Forte Bastiani numa espécie de buraco negro que traga, né, que devora a vida dos militares destacados lá. E o Tenente Drogo ele tem essa percepção em certo ponto, né, da sua permanência no forte, quando ele, na medida que ele conversa com seus colegas, né, e com outros militares, com outros subalternos, e percebe que muitos deles, a maioria deles, na verdade, estão ali há dezenas e dezenas de anos, né, 15, 20, 25 anos, alguns quase 30 anos, e todos eles procuram desculpas, né, e subterfúgios para justificar a sua não saída do Forte Bastiani, mas no fundo eles estão
apegados a essa ideia, né, que acontecerá mais cedo ou mais tarde o retorno dos tártaros e eles poderão provar o seu valor como militares, né, e aquela ação futura apagará, né, ela será revestida de glória, ele apagará toda uma vida, né, décadas de tédio e rotinas de serviços militares. E quem é militar sabe muito bem do que eu estou falando, apesar dos bailes de gala, apesar das paradas militares, dos desfiles, na maior parte do tempo a rotina é uma rotina de cansaço, é uma rotina de estresse, é uma rotina de esgotamento e muitas vezes também é uma rotina de tédio, principalmente militares que trabalham aquartelados e o tempo vai se arrastando ali e o tenente Drogo, e não só ele, mas os seus colegas, eles vão sendo engolidos pela aquela monotonia, né, pelo tédio, pelos regulamentos, né, os protocolos, e nada de novo acontece. Na verdade, durante toda a obra, a gente vai ter pontualmente dois fatos interessantes que abalam efetivamente a rotina do Forte Bastiani. O primeiro é que o forte em si ele possui um posto avançado ao norte, adentrando. Essa fortificação avançada ela era guarnecida por um pelotão. E numa dessas rendições, o tenente Drogo foi comandar a guarnição que assumiria o serviço, né? E durante a madrugada, olhando para o norte, né, nada acontecia, um tédio absoluto. Os militares eles avistam uma espécie de mancha escura se movimentando, algumas centenas de metros à frente do forte. Isso aí, por si só, já causou um alvoroço terrível. E depois de uma melhor verificação, constatou-se que tratava apenas de um cavalo. Mas o que um cavalo fazia ali? Que poderia ser um sinal, né? Um cavalo que se desprendeu de algum grupo inimigo que estava se posicionando ao norte. E a mente vazia, né? O tédio ele provoca essas especulações. E acabou que um sentinela, um soldado, ele furtivamente ele abandonou sua posição e foi lá e conseguiu capturar esse cavalo. E um dos sentinelas, seguindo o protocolo de segurança, acaba por balear e matar esse companheiro, que provocou uma confusão terrível, aquele desgaste, né, e etc. Outra situação que abalou a rotina do Forte Bastiani foi quando tropas de um estado do norte vizinho, eles se aproximaram da área de fronteira, eles foram avistados no deserto dos Tártaros, isso provocou um alvoroço terrível, começou a se alardear que os tártaros estavam voltando e o forte começou a se preparar, mas na verdade era uma expedição militar de estados vizinhos ao norte que estavam demarcando fronteiras. O estado-maior do exército que pertencia ao tenente Drogo, ele enviou uma mensagem e disse que era para trabalhar em conjunto e para demarcar essa fronteira. E durante essa expedição, a fronteira se situava numa montanha, né, bem no cume das montanhas, e as tropas do Forte Bastiani elas foram acossadas por uma nevasca intensa, né, que ocorreu à noite, e um dos seus oficiais, Tenente Agostini, que era um tenente melancólico, né, introspectivo, ele acabou morrendo de hipotermia. Interessante que durante os primeiros anos de serviço do Tenente Drogo no Forte Bastiani, ele pega uma licença de 1 ou 2 meses e ele volta para a cidade, volta para a casa da mãe, né? E ele tenta reencontrar os amigos, mas cada amigo seguiu a sua rotina, e ele estranha bastante a casa materna, né? Apesar do seu quarto, né, das coisas estarem no mesmo formato, na mesma disposição de antes, ele não consegue se adaptar. Inclusive, ele procura uma amiga, né? Uma amiga do passado, aquelas amigas que a gente tem aquele carinho especial, mas ele percebe que essa amizade ela arrefeceu e ele também percebe que ele já foi contaminado pela rotina do Forte Bastiani, pela rotina militar. Ele sente falta, né, dos protocolos, dos hábitos que ele tinha adquirido lá no forte. Então ele acaba retornando. E o que acontece é que o tenente Drogo ele acaba passando uma vida inteira no interior do Forte Bastiani. Ele é promovido a capitão, depois ele é promovido a major Drogo. E
Durante esse processo ocorrera uma espécie de remanejamento de tropas, né? Os efetivos eles foram reduzidos e o Forte Bastiani, que era uma composição de regimento, acaba se tornando uma composição de um batalhão bastante minguado, a comando de tenente-coronel, com poucos oficiais e com poucas tropas efetivamente. E isso, na prática, produzia que vários pontos da muralha, do forte, eles não eram mais guarnecidos, não eram mais vigiados, eram pontos que poderiam ser invadidos por qualquer um, pontos que à noite permaneciam escuros, corredores desertos, um clima de abandono, né? Um clima fantasmagórico, podemos dizer assim. Próximo ao fim da obra, o Major Drogo, com mais de 50 anos, 30 anos de Forte Bastiani, se encontra velho, grisalho, carcomido, cansado, doente, já despacha do seu quarto em razão de uma moléstia que o havia cometido. E é uma descrição bastante depressiva da figura do Drogo, né? do Giovanni Drogo. E então acontece, né? Curiosamente acontece o que os militares do Forte Bastiani tanto ansiavam, né? Tanto ansiaram durante a vida toda. De fato, tropas inimigas se aproximam do norte, né? Elas podem ser vistas, chega informação do comando, né, do exército, do Major Drogo, que envia tropas, né? Comunica que está enviando 2 regimentos de reforço. Realmente alguma coisa vai acontecer um combate real. E nesse ponto, o nosso protagonista, ele mal consegue ficar de pé, ele tenta se vestir, ele tenta se barbear, se compor, né? Ele mal chega nas muralhas para observar a aproximação dos inimigos, ele tem que ser amparado. E o comandante do Forte Bastiani, o tenente-coronel Simeone, ele comunica ao Drogo que pediu uma carruagem médica e está mandando, né, para a cidade para se recuperar. Drogo é tomado por indignação, mas ele mal tem forças para reagir. Ele diz que vai melhorar, que nos próximos dias estará de pé, e tenta argumentar de todas as formas e de maneira que irrita o comandante, que fala: não, Drogo, eu preciso que você vá, você está me atrapalhando, inclusive eu preciso até do seu quarto para instalar novos oficiais. Não há nada que se fazer. No dia seguinte, Drogo ele parte do Forte Bastiani em uma carruagem, acompanhado pelo seu ordenança e por mais 2 soldados. No caminho de volta ele cruza com centenas de soldados marchando em direção ao Forte Bastiani e ele se instala uma espécie de estalagem, né, de pousada para passar a noite, e ele faz reflexões depressivas, né, melancólicas sobre o que havia sido sua vida, né, e como havia sido seu fim, e percebe que a morte está próxima e que na morte talvez ele consiga alcançar alguma dignidade. Esse livro ele é bastante interessante e, na verdade, ele provoca várias reflexões na gente, né, em alguns pontos. O fato é que, no fundo, ele traz, né, descreve esse hábito que o ser humano tem, que nós temos, né, nós de maneira geral, de se apegar em rotinas, né? Então você tem uma rotina no trabalho, você tem uma rotina de relacionamento, uma rotina familiar, e acaba que, mesmo tendo expectativas que talvez algo aconteça, né, e muitas vezes nos impede, né, de progredir, não digo apenas de progredir, mas de conhecer coisas novas, de viver situações diferentes, de conhecer pessoas diferentes, né, então ocorre um estalo, nós percebemos que nossa vida passara, que nós estamos velhos, né, cansados algumas vezes, doentes, e nós não fizemos nada que gostaríamos de ter feito realmente, né? Ficamos apenas esperando, ficamos apenas desistindo, né? Numa vida medíocre, numa vida sem sal, numa vida sem tempero. Mas o que de fato acontece, para o bem ou para o mal, é que a maioria das pessoas estão destinadas a uma vida medíocre, a uma vida regular.
Mas enfim, sugerimos a leitura, é uma leitura bastante agradável, um livro interessante. Tenho certeza que vocês gostarão. E peço, se você gostou desse vídeo, que não deixe de curti-lo, que não deixe de nos seguir aqui no YouTube, de acionar as notificações, de acompanhar nosso canal. E nos vemos por aí. Abraço e até a próxima.